Parece que a realidade finalmente bateu na porta do mundo de fantasia de Alexandre de Moraes. Em sua entrevista à agência Reuters, ele tentou pintar um quadro de calma, de controle, de que as sanções eram um erro que seria revertido. A resposta do governo americano foi como um balde de água fria na ficção do ministro. Eles não só desmentiram, como usaram as palavras ficção fantasiosa para descrever a fala dele. Na prática, mandaram ele calar a boca e parar com os abusos e as prisões. O choque de realidade bateu com força. Vamos tentar entender juntos a profundidade do que aconteceu, porque este episódio, para mim, é a crônica de um blefe que deu muito, mas muito errado. Alexandre de Moraes, depois de ser atingido pela Lei Magnitsky e de ver o mundo dele começar a balançar, resolveu partir para uma estratégia de controle de danos. Ele convocou uma das maiores agências de notícias do mundo, a Reuters, para uma entrevista em seu gabinete. A intenção era clara: usar a credibilidade da agência para mandar uma mensagem de força e de tranquilidade para o Brasil e para o mundo. Ele queria mostrar que não estava abalado, que tinha tudo sob controle e que as sanções eram apenas um probleminha passageiro que seria resolvido logo, logo. E o que ele disse nessa entrevista? Ele construiu um verdadeiro mundo de fantasia. Primeiro, ele afirmou que estava muito confiante de que as sanções seriam revertidas, seja pela via diplomática, seja por uma contestação nos tribunais americanos. E ele soltou uma frase de uma arrogância impressionante. Uma contestação judicial é possível, e ainda não encontrei advogado ou acadêmico, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, que duvide que os tribunais a derrubariam. É uma bravata monumental. Ele estava, na prática, dizendo que a lei americana é falha e que qualquer juiz de lá concordaria com ele. Em seguida, ele tentou criar a ilusão de que havia uma grande divisão dentro do próprio governo americano. Ele disse, sem apresentar nenhuma prova, que tinha conhecimento de visões internas no governo americano que retardaram a aplicação das sanções e ainda poderiam miná-las. E completou dizendo que houve resistência no Departamento de Estado e grande resistência no Departamento do Tesouro. Ele estava tentando vender a imagem de que a sanção foi uma decisão isolada do Trump e que o Estado profundo americano, os funcionários de carreira, estariam do lado dele, Moraes. Era a construção de uma narrativa, uma verdadeira peça de ficção. E como o mundo real reagiu a essa fantasia? Com um balde de água fria, ou melhor, com um soco de realidade. A resposta do governo americano não demorou, e ela não veio por canais diplomáticos secretos. Ela veio a público através de um porta-voz do Tesouro para que não restasse nenhuma dúvida, e a resposta foi devastadora. Eles disseram com todas as letras que o Departamento do Tesouro e a administração Trump estão em total alinhamento de que o ministro cometeu graves abusos de direitos humanos. E aí veio a frase que, para mim, humilhou e desmoralizou completamente o ministro brasileiro. Em vez de inventar ficção fantasiosa, Moraes deveria parar de realizar detenções arbitrárias e processos politizados. Eu quero que a gente pare e pense no peso disso. O Tesouro americano, o órgão que aplicou a sanção, não apenas desmentiu a informação de que havia uma resistência interna. Ele foi além. Ele acusou um ministro da Suprema Corte brasileira de inventar ficção fantasiosa. É o equivalente a chamá-lo de mentiroso, de Pinóquio, em uma plataforma global. É uma humilhação intelectual que destrói a credibilidade de qualquer autoridade. E eles não pararam por aí. Eles ainda mandaram a real, o recado direto, a ordem: pare de realizar detenções arbitrárias e processos politizados. Não foi um pedido, foi um aviso muito bem endereçado. Esse episódio, para mim, mostra a completa desconexão de Moraes com a realidade do jogo de poder internacional. Ele realmente achou que poderia usar a imprensa para criar uma narrativa e que o governo americano ficaria quieto. Ele se esqueceu de que, do outro lado, não estão jornalistas ou políticos brasileiros que ele pode intimidar com uma caneta. Do outro lado está uma superpotência que não tem o menor receio de expor e de humilhar quem eles consideram um adversário. E a tentativa de blefe do Moraes fica ainda mais clara quando a gente vê o desafio que o Paulo Figueiredo fez a ele.
diante daquela fala arrogante de que qualquer tribunal americano derrubaria as sanções, o Paulo fez uma aposta ao vivo. Ministro, eu pago $100 mil do meu bolso para os seus advogados entrarem com essa ação. Se você ganhar, o dinheiro é seu, mas se você perder, você renuncia. E o que o Moraes fez? Nada. Ele, que na entrevista parecia muito certo de si, na hora do vamos ver é outra história. Ele sabe que a chance de uma sanção da Lei Magnitsky ser derrubada na justiça americana é praticamente zero. A confiança dele é apenas um teatro, um blefe que foi facilmente desmascarado. O que essa história toda nos ensina é que a verdade, no fim das contas, é teimosa. Você pode tentar criar uma fantasia, pode tentar vender uma ficção para a imprensa, pode tentar posar de forte e de confiante. Mas quando a realidade bate na porta, o castelo de cartas desmorona. A fantasia de Alexandre de Moraes, a de que ele era um herói incompreendido e que o mundo se curvaria à sua genialidade, acabou. E acabou da forma mais humilhante possível, com o governo americano o tratando como uma criança mentirosa e mandando ele parar de fazer bagunça. O recado foi dado, e agora a gente só pode esperar para ver se, depois desse choque de realidade, ele finalmente entendeu com quem está lidando. Essa história do blefe do Moraes e da resposta devastadora dos Estados Unidos é um daqueles momentos que mostram que o poder não é absoluto. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que o ministro foi humilhado e desmascarado? Você acredita que depois desse choque de realidade, ele vai finalmente recuar? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre o que isso significa para o futuro do Brasil. Se esta análise te ajudou a enxergar a farsa por trás da pose de poder, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber que a fantasia acabou. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai parar de trazer a realidade, por mais dura que ela seja. Um grande abraço.